Vamos concluir essa porção das Escrituras, estudando sobre os filhinhos. 1 João 2,12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Nós estudamos filhinhos, estudamos que somos filhos do diabo, somos filhos de Adão, somos filhos dos nossos pais terrenos. Vimos também que pelo novo nascimento nós somos filhos de Deus e nós somos filhos de Abraão pela fé. Ele é o nosso pai da fé. Vimos isso. Vimos também os nossos pecados, um breve relance dos nossos pecados, daquilo que temos e daquilo que somos, de coisas ruins dentro de nós. Vimos também que esses pecados nos foram perdoados. Vimos que nós fomos perdoados, em primeiro lugar, por amor ao nome dele. Ele tem uma aliança com ele, em primeiro lugar, antes de ter conosco. Vimos isso ontem. Vimos que Satanás é muito sutil para ficar trazendo à nossa memória os nossos pecados e nos manter culpados diante do Senhor. Também vimos um tanto disso daí, né? Então nós pincelamos todas essas coisas. Onde nós vamos avançar? O apóstolo João, ele avança agora falando que o filhinho tem que ter uma segunda coisa. Ele não apenas tem que saber lidar com o pecado dele, mas ele precisa também conhecer o Pai. Ele precisa ter uma realidade com a figura de Deus Pai. Então, essa é a porção que nós vamos tentar nessa manhã estudar um pouco, esse relacionamento nosso com o Pai. O que eu vou falar agora não está nas Escrituras, então você vai me ouvir com reserva. Apesar de que tem textos que a gente consegue dizer mais ou menos isso que eu vou falar para vocês. A grande necessidade nossa, num primeiro momento, é da aceitação da mãe. Por isso a Bíblia diz em Provérbios que a criança ignorante, estuta, vem a envergonhar a sua mãe. Não diz que envergonha o seu pai. Por quê? Como nós estudamos, aqui está o filho, o primeiro elemento que protege o filho é a mãe. Então, a gente, num primeiro momento, tem muita necessidade da aceitação da mãe. Essa é uma realidade natural do ser humano, né? Isso é tão sério que algumas doenças psiquiátricas elas são instaladas por causa da ausência da mãe. A mãe é um elemento extremamente importante para o desenvolvimento do filho. Porém, o grande alvo do filho é a aceitação do pai. Como eu estou dizendo, o que eu estou falando não está nas Escrituras. Então você tem que me ouvir com reserva. O grande alvo nosso é a aceitação do pai. Por quê? Porque a aceitação da mãe a gente presume já ter. Raramente você tem uma mãe que não aceita bem seu filho. Se acontecer, é óbvio que vai fazer muito estrago. Uma mãe que não cuida bem do seu filho vai produzir problemas dentro do seu filho. Porém, por isso que o texto bíblico diz lá em Isaías, pode porventura uma mãe esquecer-se de seu filho que acabou de nascer? Ainda que isto viesse a acontecer, ele diz que pode acontecer, mas ele diz como uma coisa mais incomum de acontecer. Acontece. A gente pega a mãe deixando o filho em lixo, em canto, em porta dos outros, pode acontecer, porém não é o comum. O instinto materno é um instinto de envolver. Então, a grande maioria de nós aqui, se não todos nós, tivemos uma aceitação ou relativa ou boa por parte da mãe. Mas o alvo nosso sempre foi uma aceitação da parte do pai. Termos da parte do pai. E é impressionante,
Porque Deus se apropriou no Velho Testamento, ele tem muitos nomes. Jeová Rafá, El Shaddai, Elohim, e vai por aí afora. São muitos nomes que ele adquire no Velho Testamento, cada nome mostrando uma faceta dele. O Senhor que te sara, o Senhor é a tua bandeira, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou. Cada nome tem uma faceta. Mas no Novo Testamento, ele, digamos assim, coloca à parte todos esses nomes e assume um nome. Qual o nome que ele assume? Deus Pai. São 27 menções, especialmente na boca de Paulo, o Deus e Pai, o Deus e Pai, e o Deus e Pai. E são 247 ou 249, não me lembro com exatidão, acho que é 247 menções de Deus, do Senhor Jesus ou dos apóstolos chamando Deus na figura de um Pai. Então, no Novo Testamento, como é que Deus se faz conhecido? Se faz conhecido como um Pai. E o apóstolo João está dizendo que, no início da carreira, você precisa aprender a conhecer quem é este Pai. Você precisa desenvolver uma relação com este Pai. Você precisa saber quem Ele é, de quem você é filho. Você precisa saber qual é a natureza desse Pai. O que Ele pensa, como Ele age, o que Ele fala, o que Ele deseja. Você tem que aprender a interagir com essa bendita pessoa do Pai. O que a Bíblia nos ensina a respeito disso? O que é conhecer esse Pai? Obviamente que eu acho que esse assunto é vasto demais. Então eu vou pincelar alguns textos e tentar trabalhar com vocês alguns textos. O apóstolo Filipe, ele falou uma coisa curiosa para o Senhor Jesus. Ele diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. O que será que ele quis dizer com isso? Por que mostrar não o Deus, mas por que mostrar o Pai bastaria? Porque, meus queridos, raciocina comigo. Aqueles que têm um bom pai aqui vão saber entender isso. Qual é a sensação, se você tem um bom pai, qual é a sensação que você tem quando esse pai está presente? Segurança. O que mais? Direção. Consolo. É impressionante, quando um pai está presente, é impressionante como que a alma é estabilizada. É impressionante. A mãe estando presente, a gente tem uma sensação de segurança também. Mas um bom pai, quando ele está presente, ele equilibra toda a alma humana. Por exemplo, a Bíblia diz que o pensamento nosso tem que ser preso, tem que ser amarrado. E a Bíblia ensina que quem prende o pensamento é o pai. Então é impressionante como um pai adequado chega, como que a estabilidade é encontrada em nós. Então Deus lança a mão de uma figura simples, mas uma figura altamente poderosa, no sentido de estabilizar e equilibrar o ser humano, de pôr ordem naquilo que ele precisa, né? E aqueles que não tiveram um bom pai, um pai mais complicado, mais distante, mais ausente, Deus se encarrega de alguma forma de levantar ou uma figura ou de Ele próprio se colocar naquela figura, onde Ele vai então estabilizar a alma da gente. Então a figura do Pai, quando Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, Filipe está trazendo uma figura, está trazendo o entendimento de que essa figura do Pai faz com que a alma da gente seja estabilizada. Eu tive um bom relacionamento com meu pai. Meu pai faleceu, vão para quase 16 anos. Até hoje eu tenho saudade. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante.
Porém, isso daqui não é para alegrar aqueles que tiveram um bom pai e entristecer os que tiveram um mau pai ou não tiveram um pai. É para você entender uma coisa simples. Ele se faz pai dos órfãos. Ele se faz pai dos órfãos. De tal maneira que não nos falta paternidade. Aqueles que não tiveram um bom pai, olha para trás. Era para você ter chegado até aqui? Quanta coisa você foi livrada? Quanta coisa você recebeu de dádiva? Quem você acha que fez? Tivemos problemas? Claro que tivemos, porque todos nós temos. É da condição da queda. Mas quanta coisa o Pai Celeste veio e interveio. E mexeu com a nossa vida, e nos protegeu, e nos cuidou, e trouxe no tempo certo, da forma certa, a pessoa certa para as nossas vidas. Vocês estão conseguindo entender? Então, a exortação de João agora, nessa etapa inicial, nesses 12 primeiros anos da carreira cristã, é de que eu não entenda apenas o meu pecado e cuide desses pecados. E não entenda apenas que eu fui perdoado, mas que eu tenha experiências com a paternidade de Deus, com o cuidado de Deus. Então, o primeiro texto, você anota aí, então é João, não precisa abrir, é João capítulo 14, versículo 8 a 10, essa fala de Filipe. Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Porém, vamos avançar. Se você for até Lucas 2,49, nós vamos ter, quando Jesus está em Jerusalém aos 12 anos com os doutores, e José e Maria chegam até ele, e Maria diz, filho, teu pai e eu estamos à tua procura. Jesus tem 12 anos, e ele diz assim, vocês não me sabiam que me convinha estar na casa de meu pai? Aí eu te pergunto, ele teve noção da paternidade de Deus aos 12 anos, quando ele estava ali, ou essa noção foi sendo construída? Faz sentido? Então, ao longo daqueles 12 anos, ele foi construindo um entendimento, uma compreensão gradativa desta figura do Pai. Ele foi entendendo quem era esse pai. De tal maneira que aos 12 anos ele tem um desejo tão forte que ele diz assim, eu preciso estar na casa de meu pai. E ele está na casa do pai fazendo o quê? Indagando os doutores. Aprendendo. Por isso que você precisa aprender, nessa fase inicial da vida cristã, você precisa aprender a pensar a vida segundo a mente do Pai. Você vai trazer indagações. Por que disso? Por que daquilo outro? Por que eu tenho esse sentimento? Por que eu tive aquele sonho? Por que eu tenho tal desejo? Por que a minha vontade é fazer tal coisa? Isso daqui é certo, isso daqui é errado, eu posso, eu não posso? Você vai indagando. É um período de construir entendimento na mente da gente. Nós, pais terrenos, erramos gravemente por não batermos papo com vocês. Por não construirmos o entendimento de um jeito adequado, de um jeito bom, onde a gente vai aprendendo a pensar e vai clareando a palavra de Deus para vocês, sem imposição, sem dureza, né? A gente vai nessa fase aí da juventude de vocês, ajudando vocês a entender as coisas. Jesus estava ali. Por que ele estava indagando? Porque ele tinha necessidade de saber. Ele era um menino de 12 anos. Ele vinha construindo esse entendimento. Mas o entendimento dele era segundo, não o Pai terreno, mas era segundo agora o Pai Celeste. O que esse Pai Celeste quer que eu pense e como que ele quer que eu veja a vida. Então, o que eu vou fazer? Eu quero dar uma olhadinha com os irmãos as 2 vezes em que a voz do Pai aparece para o Filho. As 2 vezes em que é ouvida.
Jesus ouviu a voz do Pai 3 vezes. Ele ouviu em Mateus 3, ele ouviu em Mateus 17, no batismo, na transfiguração e depois, um pouquinho antes dele ser entregue aos guardas, ali em João 12, um pouquinho antes do cenáculo. Eles acham que é um trovão, mas a voz do Pai é discernida pelo Filho. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Por 3 vezes Jesus ouviu a voz do Pai, mas por 2 vezes a voz do Pai falou exatamente a mesma coisa. Abro em Mateus 3, versículo 17. Mateus 3, versículo 17. Diz assim. O versículo 16. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que a voz disse? Este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. 4 expressões. Eu vou estudar com vocês essas 4 expressões. O que Jesus viveu como Filho do homem, Filho de Deus, eu e você vamos viver como Filho do homem. O que Jesus viveu como Filho do homem, eu e você vamos viver. Vocês estão entendendo? Nós também passaremos por uma cruz, como ele passou. Nós passaremos por um batismo, como ele passou. E nós ouviremos a mesma voz que foi ouvida da parte do Pai. Este é meu, é filho, é amado, e eu tenho todo o meu prazer. Então o Pai falou com o Filho. E o Pai deseja falar a mesma coisa comigo e com você. Porém, essa fala ocorreu 2 vezes. Segura em Mateus 3 e vai até Mateus 17. Versículo 5. Olha o que diz lá. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E aí acrescenta uma coisa: a ele ouvi. Por que acrescentou a ele ouvir? Porque Jesus apareceu junto com Moisés e Elias. Moisés representava a lei, Elias representava os profetas. Então agora Jesus está dizendo, o Pai está dizendo assim: vocês têm a lei e vocês têm o profeta, mas eu quero que vocês ouçam o Filho na lei e o Filho nos profetas. Então a lei tem que dizer sobre o Filho e os profetas têm que dizer sobre o Filho. Eu quero que vocês encontrem na lei e nos profetas o Filho. Isso nos é repetido depois quando Jesus está com os 2 discípulos de Emaús. Vocês lembram? Que ele está caminhando e aí ele diz assim, o Senhor diz assim: ó tardos e nécios de coração, para crer tudo aquilo que os profetas disseram a respeito de mim. Então lhes abriu o entendimento para verem tudo que a seu respeito estava escrito nos profetas, na lei e nos salmos. Vocês estão entendendo? Então Jesus garimpou o Velho Testamento e levantou o que no Velho Testamento havia dele mesmo. Então por que agora a voz diz a ele ouvir? Porque uma profecia ou uma lei tem que refletir o Filho. Quando eu leio o Velho Testamento, eu tenho que ver o Filho. Quando eu ouço os profetas do Velho Testamento ou um profeta de hoje, eu tenho que ver o Filho. Vocês estão entendendo? Só que o que esse pai falou para esse filho? Como é que eu conheço? Porque à medida que um pai fala, se eu falar com os meus filhos, eles vão entender a minha natureza. Faz sentido ou não?
Se eu digo alguma coisa para os meus filhos, eu estou dizendo o que está dentro de mim. Então, quando Deus comunicou com o Filho amado, Ele comunicou algo que estava dentro dele. Então, como o texto de João pede para eu conhecer o Pai, nada melhor para conhecer o Pai do que ouvir o Pai, ouvir a voz do Pai. Meus queridos, você conhece alguém ouvindo essa pessoa. À medida que você ouve, você vai tendo entendimento do que está dentro daquela pessoa. Então João pede aqui que é para eu conhecer o Pai. O que eu vou fazer? Eu vou ouvir o Pai. E olha o que o Pai diz. O Pai diz assim para o Filho: tudo que foi dito para Jesus é dito para mim e para você. Tudo. Porque como Filho do homem, Ele é a excelência da criação. Como já foi conversado com vocês lá na sexta-feira. Tudo que for dito para o Filho de Deus vai ser dito para mim e para você na condição de filho. A primeira coisa que ele diz: este é meu. Primeira coisa que o ser humano tem necessidade. O ser humano tem necessidade de pertencimento. Primeira coisa que nós conhecemos do Pai: nós somos dele e ninguém tasca. Ninguém põe a mão, porque nós somos dele. Então o ser humano, ele tem necessidade de ser de alguém, porque nós fomos criados para pertencermos a ele. Se não pertencermos a ele pelo novo nascimento, vamos pertencer a alguém. Vocês estão entendendo? Por isso que alguns de nós se viciam em coisas, em times, em estudo, porque a gente se agarra a alguém, como já foi explicado para vocês. Porém, a primeira coisa que o Pai está dizendo é o seguinte: meu filho, você é meu. Você é meu. Eu não desgrudo o olho um minuto de você. Onde é que eu encontro isso no Velho Testamento? Deuteronômio diz que nós somos a menina dos olhos dele. O que é a menina dos olhos? Eu ponho o olho em alguém. Vocês estão entendendo? Eu ponho o olho em alguém. Ontem eu conversei com alguns de vocês. Alguns de vocês eu fiquei um pouquinho preocupado. O que eu fiz? Pus o olho em vocês. Vocês estão aqui? Vieram? Estão bem? Não estão bem? Se eu, que sou vendido à escravidão do pecado, mas extremamente imperfeito, tenho um cuidado, você imagina o Pai Celeste. Você é menina dos olhos dele. Não te falta absolutamente nada. Tudo que você tem necessidade, Ele sabe, Ele vê, Ele atende, Ele cuida. Você tem um irmão mais velho que intercede por você diariamente. Meus queridos, esse é o Pai que eu e você temos. É nele que nós temos que encontrar repouso. Porém, o que dá pertencimento? Na Bíblia, 3 coisas dão pertencimento. Isso vai valer no natural e vai valer no espiritual. Quais as 3 coisas que dão pertencimento? Primeiro, tempo. Nós damos tempo para aquilo que nós amamos. Nós damos tempo para aquilo que nós amamos. Se então eu sou aceito por Deus, Deus tem tempo para mim. Ele cuida de mim, Ele me assiste. Os olhos dele me acompanham o dia todo. Você está me entendendo? E o dia que é difícil, Ele levanta um ou outro irmão para interceder por mim. Você já teve essa experiência de acordar com algum irmão na cabeça? Se você já teve essa experiência, eu espero que você tenha orado. Por quê? Porque aquele irmão de alguma forma está necessitando. Quem que pôs esse desejo dentro de você? Quem que pôs essa lembrança do irmão dentro de você? Deus Pai. Porque você naquele dia necessita daquilo. Então, a primeira coisa que dá pertencimento é tempo. Não abram, eu só vou citar. Jeremias 31:3 diz assim:
falhou. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. O amor dele é de que jeito? Tem início? Tem fim? É um amor sempre eterno. Então ele não tira os olhos da gente. A mente dele não desliga de mim e de você. Você está conseguindo entender? Ele tem o tempo todo esse pertencimento, porque ele falou para o filho dele, este é meu. Ele acompanhou tanto o filho dele, que quando o filho dele subiu na cruz, o que é que o pai falou? O que Jesus falou? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Segundo aos Coríntios 5 diz assim, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quem que estava com Cristo na cruz? O Pai, até o meio-dia. Porque ao meio-dia o meu pecado e o seu pecado é colocado sobre o Filho. E então o Pai deixa o Filho. Por amor de mim e de você. Porque o Pai não pode conviver com o pecado. Ele não pode. Ele é 3 vezes santo. Então, ao meio-dia ele deixa o Filho. Por isso Jesus suou sangue. Por causa deste momento, do abandono do Pai sobre ele. E o Pai o deixou por quê? Por causa do meu e do seu pecado. Não foi por causa do Filho. Senão o Pai nunca teria deixado o Filho. Ele e o Pai eram um. Faz sentido, irmãos? Então a primeira coisa, no meu, você tem os olhos do Pai sobre você o dia todo. O dia todo, o dia todo, o dia todo. Ele cuidando de você, primeira coisa. Segunda coisa, o que dá o pertencimento? A segunda coisa que dá pertencimento é toque. Conforto. João 1,18, o texto diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem o revelou. Onde é que o Filho amado habitou na eternidade? No seio do Pai. Vem aqui, Mateus. O Renan me abandonou. Tudo bem, Renan? Está se aconchegando cada vez mais. O Pai fez isso daqui com o Filho na eternidade. Onde é que você acha que você habita? Onde é que você acha que você habita? Você acha que você habita sozinho, solitário? Você acha que você habita desesperado? Você acha que Ele não te dá consolo, não te dá cuidado? Você acha que a comidinha que a mamãe preparou, que é quentinha e gostosa, não foi um consolo da parte do Pai para você naquele dia? Você acha que uma roupa limpa e cuidada não é um consolo do Pai para você? Você acha que alguém que orou, você acha que uma capacidade que Ele te deu para fazer uma prova, não é Ele te colocando no ombro dele, no seio dele? Seio é esse osso frontal, aqui, é aqui que nós habitamos, é aqui que João deitou no Senhor, e é aqui que nós habitamos no Pai. Meus queridos, se você abrir os olhos da fé, você vai ver essa paternidade ao longo do dia. Você vai ver. Se liberta do pensamento da falta, do pensamento da solidão, do pensamento do abandono. Pede para Deus, Deus, pelos olhos da fé, abre o meu entendimento e ajuda-me a ver que eu habito em Ti, cuidado em Ti, protegido em Ti, que o Senhor é um Pai perfeito para mim. Está entendendo? Segunda coisa. Terceira coisa que dá pertencimento. Boa conversa. Quando você tem uma conversa boa com alguém, qual é a sensação? Você não sai aliviado? Quem faz isso conosco? Jesus. Porque Ele é o Verbo de Deus. Anota aí, João 1:1. E anota aí também João 16:13.
Porque lá diz que o Espírito de Deus, ele nos conduziria a toda a verdade e nos diria todas as coisas que ele tem ouvido do Pai e nos diria as coisas que hão de acontecer. Esse Espírito que representa o Filho e o Pai dentro de nós, ele é um comunicador por excelência. Não nos falta direção. Não nos falta direção. Então, outra coisa que dá o senso de pertencimento é que você conversa com o Pai. Olha que interessante. A ciência descobriu que com 17 semanas de gravidez, então 17 semanas eu estou falando do quê? 4 meses. O feto discerne os sons graves antes do agudo. Quem que tem som grave? Até no natural Deus fez isso. Até no natural Deus fez isso. Você pega uma criança de 3 meses que não entende fala nenhuma. Você pega e começa a conversar com ela. Ela vai interagindo com você. Com 1 mês, a criança discerne sons. A criança que nasceu. Com 4 meses, ela discerne, ela vai distinguir a visão dela. A visão dela sai do borrado e ela começa a ver com mais distinção. Deus colocou uma sobreexcelência no ouvido. Deus é um excepcional comunicador. Jesus, você lê os 4 evangelhos, a vida do Senhor, em 10 horas, numa leitura razoável. Como é que uma pessoa que deixou registrado 10 horas de leitura mantém 2000 anos de história? Porque Jesus não precisou falar muito, mas ele falou que foi necessário, que foi profundo. Você vai ter direção para tudo aquilo que você tem necessidade. Vocês estão conseguindo entender? Você é dele. Você pertence a ele. Alguns de vocês têm um desejo de casar, têm um desejo de ter alguém, porque vocês têm desejo de pertencer, vocês têm desejo de ter filhos, porque vocês têm desejo de ser alguém para alguma pessoa. Nada disso é errado, mas isso só é bem construído quando você entende que você é de alguém. Deu para entender? Primeira coisa, meu. Segunda coisa, que o pai diz para o filho: este é meu filho. O que a Bíblia diz sobre um filho? Abram em Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 17. O 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também... Então presta atenção. Filho, na Bíblia, herda coisas. Filho, na Bíblia, herda coisas. O que nós herdamos do Pai? O que o Pai tem para nos dar? Tudo. Nossa vida é sustentada em quem? No Pai. Que dia que você vai morrer? Vocês sabiam que eu já sei o dia da minha morte? Ô, louco? E eu já sei o dia da sua morte. Sabe o dia que nós vamos morrer? O dia que o Pai escreveu. Não vai ser um dia antes, não vai ser um dia depois. Porque o Salmo 139 diz: tu me vistes a substância ainda informe no ventre de minha mãe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Ele contou o número dos nossos dias. Cabe conversa, mas não é a sessão pergunta. Então vamos tocar. O que mais ele nos dá? Ele nos dá
tudo aquilo que temos necessidade. Você vai ter necessidade de um marido? Ele vai te dar. Você não vai ter necessidade de marido? Ele não vai te dar. Você vai ter necessidade de um recurso financeiro? Ele vai te dar. Você não tem aquela necessidade, naquele momento, ele não vai te dar. Você quer casar? Ele vai te dar um emprego para casar. Você quer ter filho? Ele vai melhorar o teu salário para você poder ter filho. Nada nos falta, porque a instrução das Escrituras é que filho herda. Filho tem direito. E nós não precisamos recorrer a ele, ô pai, tem direito. Então, por favor. Por que eu não preciso falar isso com ele? Porque ele é um pai perfeito. Que no tempo certo traz tudo aquilo que eu tenho necessidade. Você está me entendendo? Nossa mente precisa ser renovada nisso. Eu vou pedir para que aqueles que não tiveram um bom pai e estão ficando perturbados no meio da pregação, eu vou pedir que você faça um esforço de olhar o teu verdadeiro pai. Porque nós somos pais de vocês temporários. Vocês são flechas. Vocês têm que ser atirados. Vocês vão para a vida. Vocês vão para o Senhor para viver. Vocês vão alcançar lugares que nós não alcançamos. A nossa paternidade é temporária na vida de vocês. Mas a paternidade de Deus, esta é a única e verdadeira. Então você tem que conhecer esse pai, descansar nesse pai, de que nada vai te faltar, porque tudo aquilo que você tiver necessidade, ele vai trazer. Porque você herda. E você quer ver? Olha o texto de Ezequiel, capítulo 46. Olha a força do texto. Ezequiel, capítulo 46, 16 e 17. Assim diz o Senhor Deus: quando o príncipe der um presente de sua herança a algum de seus filhos, pertencerá a este, será possessão deles por herança. Dei para o filho, é do filho. Mas dando ele um presente de a sua herança a algum dos seus servos, será deste até o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque a seus filhos, e somente a eles, pertencerá a sua herança. Meus queridos, Deus reservou coisas que é só da gente. Ele não vai dividir. Ele nunca vai te comparar com um servo, ele nunca vai te comparar com um primo, ele nunca vai fazer isso. O que é teu é teu. Você tem um nomezinho que só você e ele vai conhecer na eternidade. Porque o papai tem um chamego. O teu papai tem um chamego com você que só você vai conhecer. É uma coisa individual tua e dele. O meu pai andava comigo de braço dado, como eu falei. Gente, que saudade eu tenho desse negócio. Porque eu tinha a sensação, eu era adulto, eu tinha a sensação que eu pertencia, que eu era de alguém. Tem alguma coisa que Deus vai criar que é tua e dele. Porque você é filho e a herança pertence apenas ao filho, não é de mais ninguém. Você está me entendendo? Você tem que, pelos olhos da fé, pedir para o Espírito te revelar esse bendito Pai. Te revelar esse Pai maravilhoso que você tem. Porque é Ele que solidifica a tua carreira cristã. É Ele que firma os teus pés. É Ele que não deixa te faltar absolutamente nada. Porque você é filho e filho herda. Vocês estão entendendo? Vou avançar. Primeira coisa, eu pertenço. Segunda coisa, eu sou filho. Mas o que mais o texto diz? Não diz apenas isso. Diz que eu sou amado. O que a Bíblia diz a respeito do amor? Eu vou retornar novamente à primeira porção que eu mencionei de Jeremias 31:3. Lá diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso, com bondade te atraí até mim.
Os apaixonados aí, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Amor não vem com um passe de mágica. Você não acorda amando sua esposa. Amor é um sentimento que é desenvolvido ao longo do tempo. Eu amo minha esposa hoje de um jeito que eu não amava quando eu casei. E quando eu casei, eu amava ela de um jeito que eu não amava quando eu comecei a namorar. Amor é uma coisa que vai aprofundando. Cada vez mais ele vai sendo desenvolvido. Mas sabe onde é o início do desenvolvimento do amor? A atração com gestos de bondade. Com amor eterno eu te amei, por isso com bondade te atraí até mim. De que jeito que um menino atrai uma menina? De que jeito, se não com gestos de cuidado, gestos de bondade, olhar, puxar uma cadeira, abrir uma porta do carro e vai por aí afora. Mandar um bilhete toda semana, pode mandar um presente, elas não vão se incomodar, né? Alguma coisa. Cada um tem o seu jeitinho, tem a sua forma. Então entenda que para você ser amado, para Deus confirmar que você é amado dele, o que ele precisa fazer? Ele precisa ter gestos de bondade com você. Ele precisa providenciar coisas boas para você. E aqui é que eu quero te desafiar a conhecer essa paternidade de Deus. Eu vou contar a primeira experiência. Eu não sabia nada disso que eu estou pregando para vocês. Eu estava com 17 anos e eu fiz uma universidade federal. E a especialidade de universidade pública é ter greve. Então, o bandejão teve greve, só o bandejão entrou de greve, e aí voltaram depois de um tempo, e eu comia no bandejão. Gente, eu era um adolescente dessa altura. Eu andava umas 2 horas por dia, indo e vindo. Então, se tinha uma coisa que eu tinha, era fome. E aquele dia, eu passei pelo bandejão, era o primeiro dia, mas me serviram tão pouquinho, mas tão mal. E aí tinha um pedacinho de frango. Aí eu sentei, eu orei, agradeci, mas eu resolvi fazer uma oração diferente. Eu virei e falei assim: Deus, que vontade de comer um pouquinho mais de carne. A menina que estava sentada do meu lado, que eu nunca vi na vida, virou para mim e falou: moça, eu não quero meu pedaço de carne, você quer? Gente, mais feliz do que comer aquele pedaço de carne é eu hoje contando a história para vocês. Porque quem que eu descobri naquela história? O Pai. Meus queridos, bondade. O Pai tem gestos de bondade. Você vive isso. O problema é que tua cabeça está tão ocupada com tanta coisa que você não consegue perceber os gestos de bondade que Ele tem com você no dia a dia. Você está me entendendo? Aquilo passa despercebido. Tudo que Satanás quer é te ocupar. Tudo que Satanás quer é te enroscar com a prova. Tudo que Satanás quer é que você estude um monte. Tudo que Satanás quer é ocupar a tua cabeça com o futuro. Tudo que ele quer é que você não tenha percepção. Porque se você ficar quieto na palavra, você vai começar a ver a paternidade de Deus na sua vida. Você está começando a entender? Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Você precisa entender que Ele te tornou amado, que Ele te tornou objeto do amor dEle, e que aquilo que você não tem nesse momento é simplesmente porque você não necessita. Aquilo que Ele tira, via de regra, é porque Ele está te protegendo. Entenda isso. Tem um banquinho aqui em cima. E eu tenho um filho de 5 anos de idade que sobe no banquinho para ficar olhando lá de cima para cá. Eu simplesmente vou e tiro o banquinho. Esse filho entende o porquê que eu tirei? Não.
Eu sei o porquê que eu tirei? Eu estou protegendo ele. Preste atenção no que eu estou te ensinando. Se Deus tira coisas, é porque, via de regra, Ele está nos protegendo. Porque Ele é um Pai zeloso, cuidadoso. Entenda isso. Entenda que você é amado. Então Ele tanto vai te dar coisas, como Ele próprio vai te tirar coisas, visando a sua proteção. E aqui é o grande desafio da gente. Ver este Pai. Posso ir um pouquinho mais? Mas eu não sou apenas dele, não sou apenas amado, filho, e não sou apenas amado. O texto bíblico diz que ele tem prazer em mim. Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. O que significa que ele tem prazer em nós? Geralmente, se eu fosse pedir para os pais aqui, quando é que um filho nos dá prazer? Quando ele obedece. Certo? Apenas isso. Quando você vê um filho se desenvolvendo, adquirindo habilidades, qual é a sensação? Não é uma boa sensação? Nossa, ó, meu filho. Então, o prazer do pai, as 3 primeiras menções estão ligadas à perna do relacionamento. Meu filho amado. Porém, a última menção está ligada à perna do trabalho. Deus vai te dar algo para fazer nesta vida. De tal maneira que você vai fazer bem feito. E o Pai vai ter todo o prazer em você. Quando um filho faz uma coisa e faz uma coisa bem feita, qual é a sensação da gente? De prazer no filho. Então entenda que para todos vocês, Deus tem uma tarefa. Deus tem uma função. Deus tem algo para te ocupar nessa vida. Deus tem um salário para você. Deus tem uma vontade específica para você. O teu papel é obedecer à voz dele. Algumas das meninas aqui, Deus vai chamar para ser mãe, de tempo integral. E vão abrir mão da carreira às vezes. E isso denigre? Pelo contrário. Nas Escrituras, se você estiver dentro da vontade do Senhor, pode ser uma vantagem. Você pode produzir filhos cada vez mais estáveis, se você tiver um bom tempo, de uma boa maneira. Qual é a profissão que Deus vai te dar? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Qual é o salário que Deus vai te dar? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Ele providenciou isso. Porque Ele é um Pai que cuida, inclusive, da nossa vida profissional. Então, Ele tem prazer, como um pai natural tem prazer, ao ver o filho se desenvolvendo naturalmente na vida. Onde que eu acho isso? Isso na parábola dos talentos. O talento representa ou um dom ou uma vocação. Foi dado 5 para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Qual foi a fala do pai? Servo bom e fiel. Não é a fala de prazer? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então o prazer do pai está ligado à nossa atividade. Seja a atividade no serviço ao Senhor, seja a nossa profissão. Tudo que nós temos, nós vamos viver para Ele. Seja na igreja, seja na profissão. Aonde você estiver, você tem que viver para Ele. E Ele separou o lugar para você estar, do jeito que é para você estar, com o salário que Ele tem para você. Basta a gente procurar Ele. Está fazendo sentido? Tanto que o pai escreveu para o filho todas as coisas que era para o filho fazer. O filho curou todos? Não. Mas curou todos aqueles que o pai queria. Então, é isto que nós precisamos começar a conhecer na figura do nosso Pai, que Ele provê todas essas coisas para nós.
que significa pai no grego? Provedor, nutridor, sustentador. Então, este é o pai que nós temos que conhecer. O que ele provê, o que ele nutre e o que ele sustenta nas nossas vidas. Quais os impedimentos de conhecer o pai? Quais os impedimentos de conhecermos o pai? O que nos impede de termos um conhecimento adequado do pai? Bom, eu não preciso dizer para vocês que a gente vê o pai em quem? No filho. Quem me vê a mim, vê ao pai. Alguém viu a Deus? Ninguém jamais viu a Deus. Então como é que Deus ia fazer para se revelar? Ele se revelou na figura de um irmão mais velho. Faz sentido? Por isso que Jesus, ele era o unigênito. O que significa unigênito? Único filho. E ele abriu mão de ser o unigênito e se tornou o primogênito. O que é o primogênito? O primeiro de muitos. Então, nós temos um irmão mais velho para conseguirmos ver o Pai. Porque nenhum de nós suportaria a visão direta do Pai. Gente, é muita luz. Ia cegar. Nós não daríamos conta. Nós não daríamos conta. Nós não damos conta de um pouco de luz? Quem dirá do Pai? Você está me entendendo? Quando Moisés o viu, ele o viu por uma fenda, de costa. Porque nenhum de nós suportaria a visão do Pai. O que o Pai fez? O Pai providenciou um irmão mais velho, que eu e você temos, chamado o nosso Senhor Jesus. É nele que nós conseguimos enxergar quem o Pai é. E aqui, então, está dito isso. Quais os impedimentos para a gente conhecer o Pai? Reconhecer o Pai. Deixa eu dar algumas sugestões para os irmãos. A primeira coisa, amigos ímpios. Porque segundo aos Coríntios 15:33 diz o quê? Não vos enganeis. As vãs conversações corrompem os bons costumes. Primeiro impedimento que Satanás vai levantar para você não ver o Pai. Primeiro impedimento. Amigos ímpios. Se é que eu posso dizer que são amigos. Talvez o ideal seria colegas, mas se você está andando junto, você vai ter a pessoa por amigo. Não tem jeito. Entrou gente ímpia, desvirtua o entendimento. Porque o texto está dizendo que não vos enganeis, as vãs conversações corrompem aquilo que está de bom. Primeiro impedimento. Segundo impedimento, mente agitada. Por quê? Porque o texto bíblico diz assim, Salmo 45, 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, para eu ver Deus e a paternidade de Deus, eu tenho que estar com qual atitude? Quieta. Por isso, preste atenção no que eu estou te falando. Preste atenção. A grande estratégia de Satanás com você é te turbinar. É a grande estratégia. Ele vai tentar, aqueles que são mais estudiosos, Satanás vai colocar mais peso de responsabilidade. Você está entendendo? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Tem um autor não cristão que ele está sugerindo hoje que uma criança de 10 anos de idade, hoje,
tem informação na cabeça que tinha um senador romano na época do Império. Quem que dá conta? Então o que Satanás vai fazer com você? Ele vai te encher de responsabilidade. De tal forma que você não tenha quietude para perceber quem Deus é. Aprenda uma coisa, aprenda a fazer uma boa prova. Esquece nota. Esquece nota. Teu foco é Deus. Estuda o que você precisa. Deus, me dá uma boa memória. Me dá tranquilidade para fazer a prova. É isso que você precisa. Para de se estressar com aquilo que não vai ser nada daqui a pouco. Disciplina a tua cabeça, porque se Satanás te deixar inquieto, você não consegue ter percepção de Deus. Vocês estão entendendo? Tem um irmão muito querido, muito precioso, que já ministrou inclusive para vocês. Ele tem uma frase interessante, ele diz que o povo de Deus hoje é muito ocupado e que a gente deveria ser mais desocupado. Interessante isso, né? Por quê? Porque é nessa desocupação, entre aspas, não estou falando de irresponsabilidade, é neste tempo mais tranquilo que eu consigo ouvir melhor a Deus. Então, segundo impedimento, primeiro, amizades. Segundo, agitação. Eu preciso voltar um pouquinho. Não. Vou ter espaço aqui na frente para dizer isso. Terceiro impedimento. O mundo. Gente, olha que coisa singular. A oração sacerdotal do Senhor por nós é uma coisa maravilhosa. Porque Ele orou não apenas pelos discípulos, Ele orou por todos aqueles que haveriam de vir. Eu sou casado com uma mulher de oração. E a oração da Alessia é uma coisa interessante. Ela ora dos mais velhos até os menores. Ela ora por aqueles que estão grávidos, por aquelas mulheres que estão grávidas. Senhor, fulana está grávida. Senhor, constrói um bom lar para essa criança que está nascendo. Senhor, chama essa criança no tempo dela. Gente, isso é bíblico. Porque Jesus, lá em João 17, quando ele faz a oração sacerdotal, ele ora por nós. Ele diz assim, não oro apenas por estes, mas oro por todos aqueles que hão de vir. Ele está orando por nós. A oração é algo que nos protege? É. Qual vocês acham que na oração sacerdotal é a palavra mais usada? União? Eu e o Pai? Qual é a palavra mais usada na oração sacerdotal? Sabe qual que é? Mundo. 17 vezes. Por que que Jesus cita o mundo na oração? Por que que Jesus cita o mundo na oração sacerdotal? Porque qual seria a nossa grande luta? O mundo. Existem duas palavras para mundo. Na verdade, existe uma terceira, mas eu não estou me lembrando, mas eu vou citar duas. Existem duas palavras para mundo. Aion, que significa era, tempo, mas a palavra que é usada na oração sacerdotal por 16 vezes é a palavra cosmos. Que significa o quê? Aparência, adorno. É uma coisa bonita. É dali que é tirada a palavra cosmético. Você está entendendo? Porque o cosmético faz o quê? Descobriu? Maravilhoso, não é? A palavra, o cosmético faz o quê? Ele dá uma aparência que não é. Parece, mas não é. Vocês estão entendendo? O mundo parece uma coisa bela, porém ele não é belo, porque o fim dele é morte.
Você no final do mundo só encontra duas coisas. Ou o príncipe do mundo, ou a morte. Você não vai encontrar outra coisa no final do mundo. É só isso que o mundo tem para dar. Então o mundo é um arranjo, é um adorno. E queridos, nós precisamos ter muito cuidado. Vocês que fazem faculdade, eu não tive problema com o mundo depois que eu me converti. Como eu estou dizendo para os irmãos, eu me converti mesmo. Vivi dentro do mundo, fiz tudo que a faculdade quis, mas eu me posicionei com o mundo. Eu sou cristão, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro. No início até com um pouquinho de excesso, depois eu fui tendo bom senso, sabendo fazer, convivi com o pessoal da faculdade, fiz algumas coisas, porém, eu tomei uma decisão de que eu ia conviver com eles em torno da palavra. Se não tivesse a palavra, eu não ia não. Então quem quisesse vir, quem não quisesse vir, sem problema. Então eu resolvi começar uma reunião de estudo da palavra, dentro da faculdade. Me identifiquei como crente e resolvi começar essa reunião. E aí mais 3 pessoas se juntaram, como eu falei para vocês, nós terminamos em 8. Não cabe baile, não cabe cervejada, não cabe festa, não cabe, não é lugar para nós, não é lugar para nós. Nós vamos nos relacionar com o mundo para evangelizá-los. Agora, eu não quero que você seja radical. Eu já passei num bar e comi uma coxinha com ímpio, na época da faculdade, não tinha onde comer. Vamos comer aqui? Vamos, sentamos lá, pedimos uma coxinha, uma Coca-Cola, saímos. Eu não quero que você radicalize de que, ai meu Deus, se eu entrei aqui eu estou contaminado. Não é isso que eu estou ensinando, eu estou ensinando que aquele ambiente onde você vai ficar e vai permanecer ouvindo, falando, e você vai ficar ali por horas, não tem por que você fazer. Isto é pecado. Isto é pecado, porque é convivência com o mundo. Você pega um homem, um menino aqui que tem problema com pornografia. Você vai num baile de formatura. Tá bom. Você vai num baile de formatura. Você vai ver uma roupa indevida? Vai. Você vai voltar para casa tentado? Vai. Por que você foi? O que tem aquele ambiente para te fornecer? Não tem absolutamente nada. Você pega alguém, uma menina aqui mais confusa, mais insegura, mais carente. Pega um ímpio lá que dá 3 piscadelas para você. Ou que vai chegar, que vai conversar com você e você vai dar conversa para alguém que você não poderia dar nunca essa conversa. Você corre risco. O mundo é arriscado. Ele não pertence a nós. Ele não pertence a nós. Jesus foi tão firme nisso daí. Quem é o príncipe do mundo? Satanás. Jesus vira e diz assim: eis aí vem o príncipe do mundo, mas ele nada tem em mim. Satanás não achava algo em Jesus, porém ele acha em nós. Eu quero a amizade, eu quero a balada, eu quero a cerveja, eu quero a conversa, eu quero a noitada. Satanás encontra em nós essas coisas. Entenda o que eu vou te dizer. Eu acho que eu estou exagerando a interpretação do texto. Então me ouça com reservas. Qual foi a sentença dada para a serpente? Que ela ia rastejar e ia comer do pó da terra. Quem que a serpente é? Satanás. Tudo bem? Quem que é o pó da terra? Quem que é o pó da terra? Satanás olhou em Jesus e não achou nada que comer em Jesus. O problema é que ele vira para nós e ele acha o que comer em nós. Porque nos falta um posicionamento firme com o mundo. O mundo é para a gente evangelizá-lo. Vocês podem ter tanta alegria quanto um jovem normal. Qual é a necessidade do mundo? Se não, algo do seu próprio coração, que você precisa virar e falar: Senhor, me ajuda.
Senhor, me ajuda. Para de ver essa aparência. É aparência. Aquilo é nada. Para de ver isso. Se posiciona com os seus amigos. Presta atenção. Alguns de vocês são irmãos muito bons. Irmãos muito queridos. E eu estou livre, leve e solto. Porque fora com os que eu conversei, eu não sei mais nada. Eu estou livre, leve e solto com os irmãos. Tá? Alguns de vocês são bons. Sabe que tipo de pessoa Satanás vai pôr perto de você? Pecadores bons. E tem pecador aí fora que é melhor que crente. Porém, ele é pecador. Ele não tem o Senhor. Ele não tem o Senhor para trazer para você. Então você vai ter que perceber a sutileza maligna. Vocês estão entendendo? Eu acho que não é necessário eu falar isso aqui. Mas namoro em julgo desigual é pecado. E é um pecado gravíssimo. É um pecado de risco gravíssimo. Ai, mas César, ele é tão bom. Tá bom? Casa. Algumas de vocês casam para não serem sós. Pois o jugo desigual é a pior solidão que existe. Porque você não fala a mesma língua. Então, jugo desigual é uma coisa que a gente simplesmente se posiciona. Eu não vou ter nem para amizade, eu não vou ter muito menos para namoro. Vocês estão entendendo? Porque tudo isso é impedimento para conhecer o Pai. Vocês estão entendendo? Ah, mas César, eu preciso evangelizá-lo. Tá bom. Mas existe namoro evangelístico? Então, você não vai namorar, vai manter uma amizade com supervisão dos seus pais, com supervisão do irmão da igreja, vai manter uma amizade e você vai verificar como é que ele lida com o evangelho. Se houver alguma resistência, mas pula fora rápido. Mais rápido. Porque é um problema gravíssimo que você vai enfrentar. O jugo desigual é uma solidão terrível. Aliás, a pior solidão que eu conheço é a solidão do casamento. Você sabia que tem solidão no casamento? Você fala com o teu marido e ele não te ouve. De que jeito você fica? Sozinho. E algumas podem ficar sozinhas por 1, 2, 5, 10, 15, 20 anos. Sem o marido dar conta de ouvir. Agora você eleva isso à 10ª potência no jugo desigual. Então isso é impedimento para a gente conhecer o Senhor. São práticas do mundo sobre nós. Provérbios 17, Provérbios 13 e 20. Desculpem. Quem anda, falando de amizade ainda, quem anda com os sábios será sábio. Mas o companheiro do insensato se tornará mau. Vamos entender o texto. Estou falando de amigos. Quem anda com os sábios será sábio. O que é um sábio? Nas Escrituras, sabedoria é olhar a vida do ponto de vista de Deus. Então, quem que é o sábio? É uma pessoa que pensa a vida do ponto de vista de Deus. Se eu andar com ele, eu vou me tornar sábio. Porém, se eu me tornar amigo do insensato, companheiro do insensato, quem é um insensato? É aquele que propõe coisas nada a ver. É aquele que vê o risco e não se incomoda. É aquele que propõe para você uma arte e está tudo bem. É aquele que vira para você e diz, vamos fazer tal coisa escondido, sem ninguém saber, e você não se incomoda. É aquele que vira e diz, vamos abaixar a calça do outro ali na frente de todo mundo e... vamos. E você topa. O insensato é aquela pessoa imbecil, nada a ver, que fala coisas que não tem a ver com a situação, que propõe coisas ridículas, que propõe coisas perigosas. O problema é que você ouve o insensato e você se torna de que jeito? Mal. Vou contar uma história. Um menino de 13 anos, querido, mas extremamente carente. Aí os amigos viram
e propõe para ele, vamos roubar a prova de matemática. E ele tinha um diferencial, ele era corajoso. Tímido, mas corajoso. Vamos roubar, vamos roubar, vamos roubar, vamos roubar, vamos roubar. Vamos, eu vou. Parou na delegacia com 13 anos de idade. Porque hoje as escolas têm que fazer, têm que informar. Não tem jeito. Parou na delegacia. O amigo de insensatos se torna mal. Ele levou a fama. Porque quem entrou na sala foi ele. Você não dê ouvidos ao insensato. Porque você vai terminar no caráter de mal. Você vai fazer alguma arte. Não vai ter jeito, você vai fazer alguma arte. Você está me entendendo? Então, aprenda quem que você vai ouvir. Vejam também Provérbios 28, 7. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos vem a envergonhar quem? O seu pai. O que é o libertino aqui? O libertino é aquele que desperdiça. O sentido no hebraico é desperdiçar. É aquele que faz coisas inúteis e é inútil. É aquele que propõe para você coisas inúteis. Só que se você se tornar amigo dele, o que vai acontecer? Você vai envergonhar o seu pai. Você está me entendendo? Tudo porque você fez amizade com gente indevida. Gente, faculdade é para estudar. Faculdade não é para bater papo, não é para construir amizade, não é para construir relacionamentos profundos. Faculdade não é para isso. Faculdade é para você estudar, tá bom? Se o Senhor chamar pessoas, você vai investir nessas pessoas. Fora isso, você vai ter que ter muito cuidado, porque na amizade você vai se perder, tá? Certo. Romanos 12, 2, para a gente terminar. Tem 2 textos importantes de estudar. O que me impede de conhecer este Pai? A primeira coisa, amizades mundanas. A segunda coisa, inquietação. A terceira coisa, mundo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou pedir para você levantar a mão. Quem aqui já teve problema ou neste momento tem problema com o mundo? De se posicionar com o mundo? Levanta a mão. Levanta alto. Vou te dar uma sugestão. Pegue uma concordância bíblica, pegue a palavra mundo e leia sistematicamente todos os textos. Sistematicamente. Se você tem problema com rede social, com o mundo, vou te pedir uma coisa. Tire tuas redes sociais por uns 2, 3 meses. Saia das redes sociais. Faça isso hoje. Porque é um jeito muito sutil de manter preso no mundo. Tome um posicionamento hoje com relação a isso. Desligue o teu Instagram, desligue o teu Face, vê o que é possível. Eu sei que aqueles que fazem faculdade hoje interagem muito. Reduz a tua rede social o quanto você puder, mas o quanto você puder, mas proteja a sua mente. Por quê? Porque mundo significa risco. Você está sob risco. Para alguns de nós, Deus nos pega pelas 2 orelhas. Não é para uma só, não. E diz, filho, nunca mais. E graças a Deus que Ele coloca esse limite na gente. Porém, você não brinque. Porque o teu Deus te tornou objeto de amor. E Ele não tem medo de enroscar a tua vida para te salvar. Ele não tem medo de fazer isso. Ele, como pai, amoroso, gentil, dócil, Ele vem e intervém
naquilo que é necessário. Vocês estão entendendo? Ele faz isso como um ato e como um gesto de amor. Porém, não dá para brincar com o mundo. Tá? É possível ser nascido de novo e ter luta com o mundo? É. Especialmente na idade de vocês, que vocês estão saindo. Isso é possível? É. Então o fato de vocês estarem com luta com o mundo não significa que vocês não são nascidos de novo. Mas a minha próxima pergunta é muito importante. Quantos aqui sofrem por estarem lutando com o mundo? Levanta a mão. Isso é um bom sinal. Porque se você não tem sofrimento ao estar lutando com o mundo, aí é um sinal perigoso de que pode não haver uma experiência genuína de novo nascimento. Está fazendo sentido o que está sendo ensinado? Quando você é crente, você não vive na prática do pecado, mas você está sujeito ao pecado. Você pode ter, inclusive, um período em que aquela luta vai ser intensa. Você pode lutar 1, 2 anos com aquele negócio. Porém, tem que ter angústia e sofrimento. Tem que ter períodos de arrependimento. Tem que ter períodos de dor. Você tem que ficar envergonhado, você tem que ficar constrangido, você tem que pedir perdão. Tendo isso, é um sinal de que você tem uma luta, o que é normal da carreira cristã. E aí, eu vou tornar a repetir. Se você tem uma luta com o mundo, eu queria que você fizesse isso de hoje para essa semana. Põe no papel o nome do que você luta. Ó, eu tenho a Mariazinha, eu tenho o Joãozinho, eu tenho a Ciclana, a Fulana e a Beltrana, que é um problema. Eu vou em baile, eu faço tal coisa escondida, eu vou em tal lugar. Põe ali, mas se depara com a tua verdade. Chama teus pais, se eles tiverem condições, e confessa a eles. E pede para os teus pais orarem com você esses 2, 3 próximos meses diariamente. Porque você está em luta. Você está em luta. Você está em angústia. Você está em sofrimento. O mundo não é para brincar. Porque Satanás pode, num problema, roubar alguns anos da sua vida. Você está me entendendo? Então não dá para brincar. Sabe lá do que Deus está te livrando. Entenda o que está sendo dito. Tenha um posicionamento a partir de hoje. Amém? Eu vou parar aqui. Curva a sua cabeça. Aleluias. Senhor, obrigado por esses irmãos. Obrigado por essa juventude. Livra-nos do pecado que tenazmente nos assedia. Tira de nós essas inclinações. Dá-nos a humildade de confessarmos, de voltarmos a Ti. Dá-nos, Senhor, o vigor para sermos vencedores, porque em Ti nós podemos. Visita em nome de Jesus, Senhor, essa juventude no decorrer desse final de ano. Protege-os, guarda-os, livra-os. Ajuda, Senhor, que haja posicionamento em alguns deles, que a semente semeada, regada em oração, possa frutificar numa vida de santidade, de equilíbrio, de maturidade. Visita os líderes dos jovens, renova o vigor e a força deles, enchendo-os cada vez mais de Ti mesmo. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Perdoa a multidão dos nossos pecados. Nos esvazia para sermos cheios de Ti. Dá que alguns dos irmãos aqui tenham a coragem essa semana de se posicionar, de confessarem os seus pecados, de desligarem as redes. Senhor, nos ajuda nisso, para que o Teu bom nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém.